Pode ir. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou facilitador da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje, nesse fim de tarde, né? Nessa quinta-feira, com mais um painel live semanal ágil. E nesse painel de hoje, com a nossa facilitadora ágil, a Carolina Mira, né? Já já eu vou passar aí a palavra para a Carol. Para quem não me conhece aí, eu tenho 35 anos de mercado, Sim, sou o fundador do Connect Business e por isso estou aqui hoje, né, para receber aí a nossa facilitadora convidada, a Carolina Mira, nessa que é a hashtag 13ª live da Ágil, hein? Então estamos aí praticamente toda semana, toda quinta, com um tema aí bastante interessante. Lembrando que esse painel, ele é conduzido, né, ele é preparado e conduzido pelos professores especialistas aí, na grande maioria também empresários, como a Carol, que trazem aí temas dentro de suas especialidades, temas que trabalham na escola, trazem aí também para o público. E o tema de hoje, né, já fica aí essa provocação inicial sobre o QE e o QI, né? Realmente acredito aí que a Carol tenha bastante coisa para dizer a respeito disso. Esse quociente aí de inteligência, no caso, ou emocional, e certamente vai esclarecer bastante aí. Quero até deixar aqui uma provocaçãozinha inicial para esse conteúdo da Carol, que é a questão, o QI, no caso, né, um teste padrão que as empresas até então vinham utilizando, até surgir esse conceito do que é ou não. Então fica aí para depois você falar, Carol, não precisa responder agora não, tá legal? Pessoal, então, quero agradecer aqui a presença de todos que estão acompanhando essa live, a nossa produção aí, encabeçada pela diretora de marketing e eventos da escola, Priscila Biela, já conectando aí também alguns grupos, né? Alguns grupos aqui, no caso do Face de empreendedores, do Connect Business, o pessoal que gosta aí de acompanhar o nosso tema. Lembrando que essa transmissão ao vivo pelo Facebook da escola, ela será disponibilizada também de forma gravada no Instagram, no LinkedIn da Ágil Escola de Negócios e no YouTube, no canal do YouTube. Então, quem não puder acompanhar agora, a live ela tem bastante isso, da pessoa entrar, sair, fica, né? Então, pode acompanhar também posteriormente pelo nosso canal no YouTube, Ágil Escola de Negócios. sim. Carol, muito obrigado pela sua participação, viu, aqui no nosso painel. Deu uma congeladinha aí. Nossa produção vai dar uma checada se está tudo bem aí com a transmissão da nossa facilitadora Carolina Mira, também conhecida como Carol. A Carol está nos ouvindo? Legal, bacana. Eu vou pedir então aqui, enquanto isso, que a gente tenta restabelecer aí o sinal, né, com a Carol. Vou- A Carol pode entrar aí na hora que Não. tiver ok aí. Opa, tá ouvindo, Carol? Tem uma questão Tô, aí que eu agora acredito que tô seja ouvindo. Você internet. voltou Tá ouvindo, Carol? agora. Tranquilo? Eu não sei se a tua internet é a minha. Segundo, a gente pode dar uma Tá, tô apurada, te vendo. segundo a nossa produção aqui, como nós estamos transmitindo em máquinas diferentes e redes diferentes, alguma coisinha no seu sinal aí, na origem aí. Mas a gente está acompanhando No meu sinal? pelo. Tá. Isso. Mas vamos fazer um teste aí, a gente vai acompanhar. Eu quero aqui só reforçar o agradecimento, a sua participação Tá. hoje aqui em Qualquer mais um coisa eu painel. tiro desse Wi-Fi. Tranquilo, fica à vontade. Eu vou deixar então aí para você conduzir, né, o seu tema de hoje, a importância aí do QI, do QE, né? Eu desejo para você uma boa live e eu estarei aqui, volto no final para a gente bater um papo aí, tá, Carol? Ok, combinado. Obrigada. Legal, até. Vamos lá, então? Até. Bora lá. Bora começar, gente. Bom, em primeiro lugar, então,
Quase boa noite, né? Um final de tarde aí, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Mira, sou especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, tá? E na Ágil eu sou especialista em desenvolvimento de competências, tá? E hoje eu preparei um tema aqui que, na verdade, algumas pessoas têm conhecimento, mas a grande maioria ainda tem dúvidas, né? Eu vejo muitos profissionais se questionando: poxa, será que é importante eu atender, eu fazer um MBA, um curso técnico, ou é importante eu fazer um processo de autodesenvolvimento? Um processo onde eu trabalho a minha outra inteligência, que é a inteligência emocional, né? E essa é uma grande dúvida da maioria dos profissionais que estão aí no mercado de trabalho, tá? E hoje, com essa live, a gente vai trazer alguns dados, tá? Científicos, inclusive, para que você entenda como que você pode fazer essa gestão da tua inteligência intelectual e da tua inteligência emocional e entender o que de fato vai ser determinante para o teu sucesso, certo? Então vamos lá, gente. Eu quero começar essa live trazendo alguns conceitos para vocês, tá? É super importante vocês entenderem os conceitos para que a gente consiga aí discorrer juntos sobre o assunto. Primeiro conceito, QI versus QE. O que é QI, Carol? Digo para você que QI é o quociente de inteligência, tá? E o QE é um quociente emocional. Ambos os termos, tanto o quociente intelectual e o consciente. Pessoal, estão me ouvindo? Tá, vamos seguindo aqui. Determinar o nível de inteligência de um indivíduo, tá? Então, antigamente, a gente ouvia muito falar em testes de QI, né? E esses testes de QI, qual era o objetivo deles? Era de medir, de avaliar qual era o nível, né? Qual era o potencial dos indivíduos, das pessoas, de processar as informações, tá? E ao longo do tempo, foi se percebendo que o QI não era a única forma de se determinar o sucesso de uma pessoa. E aí, Daniel Goleman, que é um grande escritor nessa área da inteligência emocional e também um psicólogo, o conceito da inteligencional, certo? E ele trouxe esse conceito para também explicar que nós, indivíduos, não temos só a inteligência intelectual, só a inteligência cognitiva. Nós temos também a inteligência emocional, né? E esse quociente de inteligência emocional, ele também é importante para determinar o nível de inteligência, o nível de capacidade de alguém, ok? E aí, o segundo conceito que eu quero trazer para vocês aqui. Então, a gente já entendeu o que é QI, já entendeu o que é QE, e agora eu quero falar sobre o conceito de emoção e inteligência emocional, porque muitas vezes a gente fala, né, inteligência emocional, mas é importante a gente entender o que de fato é emoção, tá? Se a gente não entende o que é emoção, o que a emoção produz na gente, por que eu tenho que entender da inteligência das emoções, né? Por que é importante eu entender da inteligência das emoções se eu não tenho claro o que é a emoção e como que ela pode impactar, inclusive, os meus resultados, tá? Então, o que acontece? Emoção é uma palavra muito comum. Se eu sair hoje na rua perguntando para as pessoas, gente, quem sabe aqui me dizer o que é emoção? A maioria das pessoas vão dizer que sabem. Mas na hora que eu pedir para elas me definirem, vão vir vários conceitos. Vai ter muita gente que vai ficar pensando, inclusive, nossa, emoção. Como que eu defino? Né? Como que eu explico o que é emoção? E aí eu quero trazer um exemplo aqui muito simples para você começar a entender o que de fato é a emoção. Porque a emoção não necessariamente é algo que você sente. Tá? Se você vai no médico, ele faz aquele teste do joelho com você, né? Bate o martelinho lá no seu joelho para ver se você responde a esse estímulo ou não. De fato, aquilo é algo que você sente, mas não necessariamente é uma emoção. Conseguem entender a diferença? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para explicar para vocês o que é de fato emoção. Eu vou na praia, um dia de sol lindo, maravilhoso, e aí eu decido dar um mergulho, né, no mar, aquele mar azul, e aí eu entro dentro daquele mar, num dia quente, vou indo, vou nadando até o fundo, e aí
no meio dessa experiência tão gostosa, tão positiva, eu olho para o lado e eu percebo a sombra de um tubarão. O que acontece nesse momento? O meu cérebro registra a informação: tubarão. Logo, essa mensagem me remete a uma experiência, me remete a um programa que já está instalado aqui na minha mente, né? De que é algo perigoso, de que é algo que pode, inclusive, tirar a minha vida, né? De que eu estou num momento de perigo. E quando o cérebro entende essa informação, ele começa a ativar um programa que vai me colocar num processo de resposta, num processo de ação. E aí, naquele momento, eu vou começar a sentir várias variações no meu corpo. O coração vai acelerar, a boca vai ficar seca, a boca vai ficar seca. Na verdade, pode até me dar uma dor de barriga, entende? Então, vão começar a acontecer diversas reações no meu corpo, tá? E todo esse processo acaba por acontecer em menos de 1 segundo. E aí, o que acontece? Isso é a emoção, né? A emoção é esse programa do nosso cérebro que tem uma relação com o nosso corpo. E no momento em que ela é percebida pelo cérebro, isso acaba gerando algumas sensações dentro do teu organismo que te movem para algum tipo de ação, para um determinado tipo de ação. Essa é a explicação técnica, né, para a ação. E aí é onde a gente entra com a inteligência emocional. Por quê? Porque a maioria das pessoas, isso eu vejo na prática, né? Clientes, inclusive, dizendo que inteligência emocional é a habilidade de controlar as minhas emoções. E eu vou te dizer hoje que a inteligência emocional não necessariamente é essa habilidade, porque você não tem como controlar uma emoção. A emoção, ela tá aí. A emoção, ela vai acontecer. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, em vários momentos da tua vida, eles vão aparecer, tá? Então, mas o que você pode fazer? Você pode determinar qual é o comportamento que você vai adotar diante disso, e esse teu comportamento, ele vai te produzir uma outra emoção. Então, a inteligência emocional, pessoal, vejam bem, é quando eu tenho a capacidade de perceber como que eu funciono, como que esses processos que eu dei os exemplos aqui para você acontecem em mim, tá? Entendendo que cada pessoa tem o seu jeito. Tem pessoas que são mais introvertidas e ao invés de extravasar a emoção, elas guardam para si. Tem pessoas que são mais extrovertidas e extravasam, ou gritando, ou chorando, ou correndo, ou tomando alguma outra ação, tá? Mas quando a gente diz que um indivíduo tem inteligência emocional, é porque ele tem a capacidade de compreender como que as emoções funcionam nele, como que ele reage a todas essas determinadas emoções das quais nós estamos falando aqui. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, ok? Seguinte, vamos supor que eu estou conversando com um cliente, né? E aí a gente está num processo de negociação e aquilo começa a me gerar raiva. Eu começo a ficar nervosa, eu começo a ficar com raiva da situação. E quando eu percebo isso, eu sei aonde isso pode me levar. Porque quando eu estou sendo estimulada pela raiva, logo eu tendo a ter um comportamento nocivo, né? E se eu tenho inteligência emocional, se eu me conheço, o que eu vou fazer? Eu vou interromper a conversa e vou dizer para ele: amigo, vamos continuar a nossa conversa daqui 1 hora. Vamos conversar em outro momento, porque em outro momento eu vou estar livre dessa emoção e eu vou conseguir ter uma conversa com ele de uma forma muito mais racional. Então, esse é o processo da inteligência emocional, é quando eu consigo compreender as emoções que ocorrem dentro de mim e as emoções que ocorrem também nos outros, tá? Nos outros. E como que eu posso fazer para agir melhor diante de todas essas emoções, ok? E aí a gente volta para a nossa pergunta. Então aqui, gente, só para a gente não perder o raciocínio, a gente entendeu o que é QI, o que é QE, o que é emoção e o que é essa inteligência da emoção, essa inteligência emocional, ok? E aí vamos voltar para o tema da nossa live de hoje. Com base em tudo isso, então, Carol, o que você me diz que é mais importante? E aí eu digo para você que a ciência já aponta, tá? A ciência através do
Daniel Goleman, através de outros estudiosos, ela chegou à conclusão de que numa caminhada de sucesso, 20% desse seu sucesso ele vai ser construído pelo teu QI, pelo teu quociente intelectual. Ou seja, os outros 80%, eles vão ser construídos pela tua inteligência emocional, pelo teu ciente emocional. E aí eu te digo, muitas vezes passa anos dentro de escola potencializando o quê? O nosso QI. E eu não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, isso é fundamental. A gente precisa trabalhar o nosso QI. Só que se o QI, se cientistas estão apontando que o QI representa 20% da tua trajetória de sucesso de um profissional de alta performance, tá? E 80% é representado aí é influenciado aí pelo quociente emocional, o que isso quer dizer? A gente não pode deixar de olhar para esses 80%. Se para 20% eu passo uma vida toda na escola e na faculdade, o que eu tenho que fazer com os 80%? Logo, eu preciso trabalhar isso, eu preciso trazer isso para a minha realidade. Eu preciso buscar um processo de autoconhecimento para que eu entenda de fato como que eu funciono emocionalmente, como que as emoções aparecem dentro de mim, em quais circunstâncias e como que eu costumo me comportar diante de todas essas emoções. Eu tenho a habilidade de fazer o gerenciamento dessas emoções? Sim ou não? Isso é um conhecimento que você vai levar para todos os aspectos da sua vida, tanto aspectos pessoais como aspectos profissionais. E aí agora eu quero que você pegue papel, pegue a caneta e anota isso que eu vou te falar. Porque o que acontece? QI e QE, eles não são opostos, não são fatores opostos. Ah, qual que eu escolho? Um ou outro? Não, não tem essa, tá? Ambos são importantes. Ambos são importantes e ganham mais força quando eles se complementam. E aí o que eu quero que você anote. O teu quociente emocional, ele pode limitar o teu quociente intelectual. Por quê? Porque com uma baixa habilidade emocional, muitas vezes eu não vou me tornar apta a alcançar o meu melhor potencial, mesmo sendo expert no conhecimento técnico, mesmo sendo expert no meu quociente intelectual, tá? Ou seja, o QE, ele pode sim limitar o teu sucesso. Caraca, Carol, o QE limita o meu sucesso? Sim. E eu te digo isso com muita propriedade, porque apesar de hoje eu estar aqui respaldada com todos esses escritores, né, dessa especialidade inteligência emocional, eu vejo isso na prática. Eu vejo isso na prática dentro do meu trabalho, dentro das minhas empresas, eu vejo isso na prática comigo mesma. Tá? Então, de novo, QE é algo que pode limitar o teu sucesso. Então, se você é um indivíduo, é um profissional, uma pessoa que deseja grandes conquistas, entenda, inteligência emocional é fundamental para você. Vamos dar exemplo? Eu gosto muito de trazer exemplo para que vocês comecem aí a ter mais clareza sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Suponha que você seja um especialista, seja um perito, seja um técnico numa área de conhecimento, tá? E aí você entende que ninguém mais na tua equipe tem tanto conhecimento para resolver as questões técnicas e executar o trabalho como você tem. De fato, você é o the best, tá? Só que apesar de toda essa qualificação, apesar de todo esse conhecimento técnico, você tem muita dificuldade de relacionamento com os teus colegas de trabalho, você tem dificuldade de apresentar os teus resultados, de comunicação, de realmente elaborar trabalhos em equipe e também criar soluções. Então, o que acontece? Toda essa sua dificuldade pode sim ser um impeditivo para que você assuma um cargo maior, para que você assuma um cargo, por exemplo, de liderança, de gerência, tá? E isso, cada vez mais, está sendo evidenciado nas organizações. Antigamente, os promovidos eram os peritos, né?
hoje, aqueles que não sabem lidar com pessoas, independente do conhecimento técnico que eles tenham e da bagagem, da experiência, aqueles que não sabem lidar com pessoas estão perdendo a vez. Estão aos poucos perdendo a vez. Porque já dizia Simon Sinek, né? Eu disse essa frase na minha outra live e eu trago para essa também porque faz muito sentido. Quem não entende de pessoas, quem não entende de relacionamentos, de conexões humanas, não entende de negócios. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Trazendo outro exemplo agora não voltado tão para o profissional, mas um exemplo que já aconteceu com a maioria de nós, né? Que estamos aí entre os 30, 40, 50, 60 anos. Então, vamos lá, muitos anos, né? A gente estudou no colégio, tem os nossos amigos, nossos colegas de escola, e aí passa um tempo, na vida adulta, acaba acontecendo aqueles encontrões, né? Ah, vamos encontrar lá os amigos da escola, vamos rever o pessoal, e aí reúne a galera, o pessoal naquela expectativa de se encontrar. E é muito engraçado, porque a gente sempre tem na nossa mente aqueles que tinham as melhores notas, né? Como será que tá fulano? E que aquele cara que era excelente em tudo, extremamente inteligente, intelectualmente falando, como será que ele tá? E aí, quando você encontra com essas pessoas, na grande maioria das vezes, nem sempre as pessoas que tinham notas altas eram as pessoas que hoje têm mais sucesso, são as pessoas mais bem-sucedidas, tá? De novo, porque isso prova que o quociente intelectual ele é apenas 20% do que vai determinar se você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida ou não, né? Então, de fato, nem sempre o que tinha a nota mais alta é o que se deu melhor na vida. E a gente vive talvez uma infância, uma adolescência toda pensando isso, né? Caraca, aquele cara é muito inteligente, ele vai se dar bem na vida, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ter sucesso. E nem sempre é isso que acontece. Geralmente as pessoas que tinham resultados medianos na escola passaram a ter resultados melhores hoje, são mais bem-sucedidos, talvez até em todas as áreas da vida, tá? Então, de novo, durante muito tempo, né, a acreditar que o QI é importante e que é ele quem vai determinar o nosso sucesso. Mas nada como você ter realmente o controle hoje, tá, do consciente emocional. Ter autocontrole, empatia, isso são habilidades emocionais. E hoje isso é muito mais importante para os indivíduos do que saber resolver uma equação matemática super complicada, tá? O Goleman, esse escritor que defende, que cai da inteligência emocional, ele defende que ter uma boa relação com as nossas emoções é como se fosse uma mola propulsora para que a gente alcance, né, patamares mais altos, melhores resultados e para que a gente esteja apto a enfrentar as circunstâncias e os obstáculos que vão sim aparecer na nossa vida, tá? E aí, qual que é o segredo? O segredo é realmente você começar a focar naqueles 80%. Muitas vezes a gente encontra profissionais e pessoas que estão já com aqueles 20% muito bem desenvolvidos, mas elas teimam em continuar desenvolvendo os 20%. É MBA atrás de MBA, é curso técnico atrás de curso técnico, é especialização atrás de especialização, e aí quando você olha para a pessoa e pergunta para ela quem é você, ela ainda tem dúvidas. E eu digo que essa resposta, ela não está no intelectual, ela está no emocional. Porque essa resposta, ela fala muito mais de autoestima, ela fala muito mais de crenças, de verdades que estão aí programadas na mente desse profissional, desse indivíduo, tá? Ela fala muito mais de características, de pontos fortes, de pontos fracos, que somente um indivíduo com consciente emocional desenvolvido tem a capacidade de reconhecer, ok? Mais exemplo para vocês, gente. Lembram do Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos? Ficou famoso. Ele e a Mônica, né? Ficaram famosos. Bill Clinton, ele era, assim, um indivíduo, né? Um presidente, um profissional extremamente capaz. Ele era muito bem resolvido nas questões intelectuais. Porém,
Durante aí a trajetória dele, ele demonstrou vários momentos de incapacidade, né, emocional, de controlar os impulsos sexuais dele. Ele não tinha inteligência emocional para controlar essa emoção, esse desejo que ele tinha. E isso acabou envolvendo ele, um cara perito no que ele fazia, um cara intelectualmente muito bem preparado, acabou envolvendo ele numa série de problemas, de escândalos que ficaram aí marcados até hoje na memória de todos que o conheceram, tá? E aí o que acontece? Eu quero trazer também para vocês que o QI e o QE hoje a gente está explorando, a gente está indo a fundo nesse universo aí. A grande diferença é que o QI ele não muda. O teu quociente de inteligência ele é fixo, ele é imutável, ele não vai mudar. Se ele é mediano, ele vai continuar sendo mediano. Se ele é alto, ele vai ter uma tendência que, lembra, é a capacidade que o indivíduo tem de processar dados e informações, tá? Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Mas isso não é determinante para o teu sucesso. O que vai ser determinante para o seu sucesso, de novo, é se você desenvolveu o teu quociente emocional, tá? Por quê? Porque o quociente emocional, gente, diferente do QI, ele pode ser trabalhado e ele pode ser melhorado, ele pode mudar, tá? Ele pode mudar. E aí, o que acontece? No mercado de trabalho hoje, a gente percebe que o que vem diferenciando profissionais de bons resultados de profissionais de resultados não tão bons é realmente o nível de inteligência emocional que esse indivíduo tem. E, de novo, o que é inteligência emocional? É ter a consciência de como eu funciono, é ter autocontrole, é saber me reconhecer para, inclusive, eu me automotivar. É saber entender que no dia que talvez que eu estou com preguiça, no dia que eu não estou me sentindo muito legal, eu tenho ferramentas para mudar o meu estado emocional e não ficar à mercê dessas emoções que, de uma certa forma, podem me paralisar, podem prejudicar o meu rendimento no trabalho, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, trazendo um pouquinho mais para o lado da liderança. Gente, as pessoas, quando elas chegam no trabalho, elas têm um nível de autocontrole muito melhor. Né? Autocontrole, ele é um artifício que nós temos, né? Que vai esgotando até o final do dia. De manhã é muito mais fácil você sentar lá, põe a sua lista de tarefas que você precisa fazer e você ir se gerenciando para realmente atender tudo aquilo. Quando chega no final do dia, tua energia já foi exaurida, né? É um recurso que se esgota, autocontrole é um recurso que vai se esgotando. E aí o que acontece? Quando existe um líder que não tem inteligência emocional, que não sabe perceber a si, não sabe perceber ao outro, não entende de pessoas, muitas vezes ele vai propor uma reunião super conflituosa, né? Uma reunião complexa, talvez muitas vezes para um final do dia, que é quando a capacidade de autocontrole dos seus colaboradores já está exaurindo, entende? Então vejam como que é profundo esse tema, até onde ele vai, né? E aí eu vou conseguir ter uma reunião produtiva, tão produtiva com a minha equipe? Sim ou não? Né? Reuniões estratégicas, para qual período do dia eu percebo que eles têm realmente uma melhor disposição emocional de estarem contribuindo, de estarem participando? O líder precisa estar atento às pessoas dessa forma, olhar para as pessoas, não só como número, não só como máquinas, mas olhar para elas como indivíduo. E para que ele possa, para que ele esteja apto a olhar para elas como indivíduo, ele precisa ter esse conhecimento, essa habilidade da inteligência emocional, tá bom? E aí, por exemplo, tem departamentos que exigem pessoas que tenham muito mais inteligência emocional, como, por exemplo, o RH. Né? No RH, a gente precisa de pessoas que tenham alto nível de inteligência emocional. Por quê? Porque está o tempo inteiro lidando com pessoas, está o tempo inteiro exercendo o que? A empatia, está se colocando no lugar do próximo, né? Está percebendo como que o outro reage a um determinado estímulo e como que ele pode, de uma certa forma, contribuir para que o colaborador entenda que ele tem a opção de escolha de reagir bem, de não reagir tão bem, né?
Então, tudo isso, por exemplo, esse departamento de RH que tem inteligência emocional desenvolvida, né? Eu estou vendo aqui, líderes sem o QE perdem a oportunidade de trabalhar com os outros. É exatamente aquele exemplo que eu dei, né, Dani? É exatamente aquilo. Se você pode ser perito no que você faz, você pode conhecer a empresa muito bem, mas se você não entender de pessoas, meu amigo, é bom começar essa jornada logo se você quiser crescer, tá? Se você quiser inspirar pessoas e, inclusive, arrastar multidões, né, junto com você. E aí, o que acontece, gente? Para que a gente tenha, né, agora saindo um pouquinho do profissional, uma vida plena, para que a gente alcance, construa uma carreira de sucesso, a gente precisa saber administrar as nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas estão presentes na gente diariamente. Elas impactam todas as esferas da nossa vida, né? Então, quando eu tenho consciência das minhas emoções, eu consigo conduzir os meus comportamentos, inclusive, para eu ser mais produtivo, para eu trabalhar melhor em equipe, para eu desenvolver relações interpessoais muito mais saudáveis e produtivas e até para solucionar problemas. Porque eu deixo de estar à mercê das emoções e eu passo a controlá-las, eu passo a administrá-las e escolher qual vai ser o meu comportamento diante de uma determinada emoção, tá? E aí, Carol, entendi, mas vamos lá. Como que eu faço para melhorar a minha inteligência emocional? Sabendo, então, que o quociente emocional ele é extremamente importante e determinante para o meu sucesso, trazendo números que ele impacta em 80% o meu nível de performance, o meu nível de sucesso. Como que eu posso fazer, então, para melhorar, né, a minha inteligência emocional? Eu sei que eu quero melhorar o cognitivo, eu posso estudar, eu posso ler um livro, eu posso fazer um MBA, fazer uma pós. E para melhorar a inteligência emocional? Para melhorar a inteligência emocional, você também pode fazer leituras, existem excelentes obras. Eu já deixo aqui uma dica, né? Que é um livro de capa azul, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Tem um outro livro aqui super interessante que eu mostro para vocês, ó, que fala sobre liderança, né? Traz aí também a inteligência emocional na formação do líder, é aquilo que a gente está discutindo aqui. O líder precisa entender de pessoas, precisa entender de emoções. Mas o que você pode fazer? Eu tenho algumas dicas práticas para deixar aqui para você. Vamos lá. Fazer coisas que lhe dão prazer, tá? Então, se você está no momento da vida que você está sentindo, por exemplo, uma quarentena, né? Que você tende a ficar mais depressivo, tende a ficar mais angustiado, as coisas saíram um pouco do seu controle, busque algo que você gosta, que te dá prazer. Vai fazer um esporte, um trabalho artesanal, ler um livro, faz alguma coisa que te traga emoções boas. Porque quando eu trago a emoção boa, a negativa desaparece, tá? Ao invés de eu deixar a negativa me dominar, eu sei que eu tenho a opção de buscar a emoção boa. Quer ver uma emoção, como buscar uma emoção boa? Se você não está num dia legal, vai lá e coloca uma música que te traz uma memória bacana. Já vai mudar o teu estado interno. Isso é inteligência emocional. Eu reconheço que eu não estou bem, que hoje eu estou meio de saco cheio, que hoje eu estou meio estressado, estou querendo arrumar confusão. Já mudo, eu não deixo isso me dominar. Porque quando isso me domina, eu perco muitas vezes um dia inteiro por conta de não ter tido essa consciência e de não ter tomado nenhuma ação para virar esse jogo, tá? Segundo, encontre distrações. Então, no momento de raiva, como eu dei o exemplo, né? Tô com raiva, né? Conversando com o cliente, fiquei nervosa. Nesse momento que você tá com raiva, muda o foco. Procura outra distração, sabe? Começa a pensar em outras coisas. Não fica focada no problema, porque nesse momento em que você foca no problema, a emoção vai tomando cada vez mais conta de você. E, gente, a emoção, ela também age no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, a gente só percebe que a gente está sob o domínio da emoção quando a gente está agindo, e agindo errado. Isso no ambiente profissional é muito complicado, tá? Não que não vai acontecer, mas você hoje tem o controle, né? Você pode ter o controle de determinar aí como que vai ser o seu comportamento. Depois, sempre tem uma visão, né? Pensa no longo prazo, tem uma visão de futuro. Por exemplo, um exemplo simples. Eu quero emagrecer.
Então, no dia a dia, quando você sentir aquela ansiedade, quando você sentir, às vezes, raiva por não poder comer alguma coisa que você gosta, volta a tua visão para o teu objetivo, para onde você quer chegar. Isso vai te fortalecer, tá? E depois sempre ser otimista, né? O que é ser otimista? É mesmo nas situações ruins, eu procurar o lado bom. Existe até um livro que chama O Lado Bom do Lado Ruim, né? O lado bom do lado ruim, porque todo lado ruim, toda ação ruim, ela traz algo positivo também. E a gente precisa começar a ter esse olhar de encontrar o bom no meio lá da circunstância negativa, tá bom? E aí, profissionais que têm a inteligência emocional desenvolvida, como que eles se diferenciam? O que eles fazem melhor do que os profissionais que não têm esse consciente emocional desenvolvido? Vamos lá, vou falar para vocês. Primeiro, eles se relacionam melhor com as pessoas. Entende? Porque eles percebem a emoção deles, eles percebem a emoção do outro e eles conseguem tomar decisões e ações para influenciar o outro de uma maneira positiva, tá? Depois, são profissionais que se conhecem, que têm o autoconhecimento muito bem desenvolvido. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço os meus pontos fortes, sim, só que eu conheço as minhas limitações. Eu conheço aquilo que me paralisa. Eu conheço aquilo que me leva talvez a procrastinar. Eu conheço aquilo que talvez me leva a ficar calado. Eu conheço aquilo que me leva talvez a não me comunicar da forma como eu deveria. Eu conheço os meus bloqueios. E quando eu conheço os meus bloqueios, é um super ganho, porque eu sei que eu posso agir sobre eles. E no momento em que eu ajo, que eu tomo ação para minimizar o meu bloqueio, eu passo a ter uma performance melhor, tá? São profissionais que têm alta produtividade, porque têm a capacidade de se automotivar e se autogerenciar. São profissionais muito focados em resultado, otimistas. Lembra que eu disse, né? Quanto mais otimista você for, melhor você vai se aproximar dos teus resultados, tá? Depois, são mais empoderados para tomar decisões, para influenciar pessoas, inclusive, tá? E também para liderar, obviamente, porque tem um nível alto de autoconfiança, de otimismo, e eles podem sim passar isso também para as outras pessoas de uma maneira positiva, sendo fonte de inspiração, inclusive dentro de um ambiente de trabalho, ok? Então, de novo, né, gente, é muito importante que vocês tenham a consciência de que para eu ter o meu sucesso, eu preciso conhecer as minhas emoções. Eu preciso entender como que eu trabalho. Eu preciso entender como que, diante de uma circunstância difícil, como que eu vou reagir, tá? E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, né? Voltando a falar um pouquinho de emoções. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar as suas emoções. E às vezes essa dificuldade ela acontece por quê? Porque a gente se concentra muito no racional. A gente olha muito para os pensamentos conscientes e a gente deixa de olhar os sentimentos. Mas sempre por trás de um sentimento tem uma causa. E às vezes a gente acaba só olhando para esse sentimento quando ele vem à tona, ou através de uma crise emocional, ou através de um colapso nervoso, um momento de estresse. Aí a gente olha, mas a tendência é a gente ignorar. Não ignore as suas emoções. Se você está sentindo o que você está sentindo, tem um porquê. E aí eu já vou te dar uma dica. Vou dar uma dica para você. Vamos lá. Qual que é a dica? A dica é você olhar para os teus valores e seus objetivos. Geralmente, as nossas emoções elas estão associadas aos nossos valores e aos nossos objetivos. Por quê? Quando as decisões pelas quais a gente às vezes tem que tomar pelas quais pessoas tomam e aquilo vai influenciar a gente. Quando essas decisões não vão de encontro com os meus valores e com o meu objetivo, a tendência é que eu desenvolva uma emoção negativa. A tendência é que eu me sinta frustrado. Faz sentido para você dizer isso? Isso ocorre muito no ambiente profissional. Isso ocorre muito dentro de uma empresa, porque são decisões rolando a todo momento. E quando essas decisões não estão de encontro com os meus valores, nesse momento vem a emoção e me dá aquele sentimento de frustração, de desmotivação, de insatisfação, tá?
E aí eu começo a focar o quê? No negativo, no difícil. Então, se eu não tenho a inteligência emocional, nesse momento eu não consigo entender que aquilo é só uma emoção e que ela aconteceu porque o meu valor não foi atendido. E aí eu começo a procurar outras possibilidades. Eu começo a procurar outras possibilidades de ação. Eu começo a agir de uma maneira que eu saio daquele circuito negativo das emoções e eu passo sim a voltar a focar no meu objetivo e voltar a focar nas ações que eu preciso tomar para realizá-los, né? Vamos lá. Aqui também, gente, eu quero dizer algo para vocês, tá? Que a inteligência emocional tem 5 grandes passos que a gente precisa conhecer para dominá-la. E eu vou contar rapidinho aqui para vocês, porque nós já estamos chegando a 40 minutos de live. Olha que delícia! Muito bom. Eu já respondo as dúvidas, tá? Só para a gente não perder aqui o raciocínio, mas eu já respondo sim, pode deixar. 5 grandes domínios da inteligência emocional. Qual que é o primeiro domínio da inteligência emocional? Carol, eu quero ser inteligente emocionalmente. O que eu preciso conhecer? Primeiro, você precisa conhecer as suas próprias emoções. Esse conhecer as suas próprias emoções é se policiar, né? É entender o que ocorre dentro de você. É ter o controle de como que as coisas funcionam dentro de você. Esse é o primeiro passo, é você se perceber. É você perceber quem é você com raiva. É você perceber quem é você motivada. É você ter consciência de quem é você desmotivada, tá? É você realmente se perceber, olhar para dentro de si. E aí, o que acontece? Quando eu não observo os meus sentimentos, eu começo a ficar à mercê deles, tá? É muito bacana quando a gente começa a desenvolver esse lado, gente. Eu vejo que às vezes as pessoas sofrem tanto, as pessoas desistem de planos, de carreira, às vezes de relacionamentos, por uma questão de não terem o domínio emocional, de olharem para a emoção negativa como se fosse uma cruz. E na verdade ela não é uma cruz. Na verdade, a emoção negativa ela aparece para te mostrar algo. E aí, nesse momento, a gente assume a nossa inteligência, né, racional, e a gente começa a entender o que essa emoção está querendo me mostrar. Ok, entendi. Agora, o que eu faço para mudar isso? Tá? Existe técnica, existe ferramenta. Então, primeiro é importante você se conhecer. Segundo, quando eu me conheço... Primeiro passo, então, é me conhecer. Segundo passo, me conheço, agora eu preciso saber lidar com as emoções. Eu preciso começar a decidir o que eu faço com aquela emoção. Veio a raiva. O que eu faço com a raiva? Como que eu controlo essa raiva, né? Como que eu administro o meu comportamento quando eu estou com raiva? Veio a alegria, estou eufórica. Como que eu controlo isso também, tá? Então, é você realmente ter a capacidade de reconhecer esse sentimento e tomar uma decisão para lidar com essa emoção na dose certa, tá? Lembrando que todo sentimento é importante. O negativo é importante e o positivo também é importante. Eu só preciso saber lidar com ele para que não deixe ele chegar em doses extremas, porque a dose extrema de uma emoção, ela compromete certamente o meu comportamento. E muitas vezes, como eu disse, sem eu perceber, tá? Terceiro passo, motivar-se. É a capacidade de você conseguir se motivar, colocar, direcionar as suas emoções a serviço de uma meta, de um objetivo seu, ok? Então, o que acontece? As emoções, elas aumentam ou elas diminuem a nossa capacidade de resolver problemas. Quando eu tenho consciência disso, eu começo a trazer para o problema a emoção que eu preciso para resolvê-lo, tá? E aí aquele tal negócio também, né? Muita gente fala assim, hoje eu tô tão desmotivado no meu trabalho, tô esperando lá meu chefe me dar uma promoção para ver se eu me motivo. E cara, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida como colaboradora, tá? De grandes empresas, como empresária, como líder e hoje eu digo como especialista de desenvolvimento pessoal e profissional, com todas as minhas formações de Master Coach, de programação neurolinguística, o que eu aprendi? Que, na verdade, a motivação ela começa em você. Você não precisa ser motivado por uma promoção ou não. A primeira coisa que vai te motivar é o teu propósito, é o teu objetivo. É você mesmo, é aonde você quer chegar. É a tua visão de futuro. E ter inteligência emocional te traz
essa virtude, te traz essa habilidade de você conseguir gerenciar a tua própria motivação. Primeiro, pensando em você, tá? Nos teus objetivos, nos teus propósitos, nas tuas metas. E aí, com isso, você vai controlando as emoções, tá? Para sempre se manter motivado no teu propósito. Quarto, qual que é a quarta? De novo, aqui a gente está falando dos domínios. Qual que é o quarto domínio da inteligência emocional? Começar a reconhecer a emoção dos outros. Se eu estou vendo que o meu colaborador hoje não está num dia legal, será que hoje é o dia certo de eu dar um feedback? Um feedback que o povo chama de construtivo, né? Porque eu dou risada porque eu digo que não existe isso. Mas um feedback, né, negativo que seja para o meu colaborador num dia que ele não está legal. Gente, eu preciso ter inteligência. O que adianta eu chegar num dia que ele não está legal, dar um feedback negativo? Ele vai absorver? Não. Então, é isso que eu estou dizendo. O líder, ele precisa ter essa habilidade, né, de começar a perceber as emoções dos outros. E isso, a gente coloca um nome nisso. O nome disso é empatia. É a capacidade que eu tenho de me sintonizar com o outro, de eu entender o que o outro precisa, me colocando também no lugar dele, entendendo como ele pode reagir, tá? A empatia hoje é uma habilidade extremamente exigida, tá, nas organizações, principalmente em cargos de liderança, tá? Vamos lá, 5, lidar com os relacionamentos, é o quinto domínio, lidar com os relacionamentos. Então, assim, eu percebo a emoção do outro, e aí como que eu ajo em relação ao outro? Eu dou muito exemplo nas palestras, por exemplo, de quando o marido ou a esposa chega em casa nervoso. Teve um dia difícil no trabalho, chegou em casa nervoso, e aí eu percebi, eu vi que a pessoa tá nervosa, mas eu já tô com um outro abacaxi para despejar na mão dele. E aí eu vou lá e despejo o abacaxi, e às vezes brigo, e isso acaba gerando uma discussão. Por quê? Porque eu percebi o outro e eu não tomei uma ação, né? Eu não tomei uma ação que colaborasse com ele, né? Eu não agi de uma forma que a gente pudesse construir ali um relacionamento construtivo. Então, na verdade, quando eu percebo o outro, quando eu uso da minha empatia, me coloco no lugar do outro, eu começo a entender qual é a melhor ação que eu devo ter, como que as minhas ações vão impactar também a vida dele naquele momento, tá? E aí eu consigo potencializar as minhas relações. Por quê? Porque eu começo a identificar o momento certo de conversar com as pessoas, o jeito certo, né? Como que eu posso me conectar com o outro, tá? Mostrando que eu tenho simpatia e que eu entendo perfeitamente o que ele está sentindo, passando e pensando. Fica muito mais fácil estabelecer um processo de comunicação assertivo com essa pessoa, tá? Então, de novo, as 5 aptidões que te ajudam aí a ter o domínio da inteligência emocional. Conhecer as próprias emoções, lidar com as tuas emoções, motivar-se, automotivação, reconhecer as emoções dos outros e também lidar com os outros, entender como que eu posso lidar com os outros de uma maneira muito efetiva. Para a gente fechar aqui, eu quero dizer que esse assunto vem crescendo dentro das empresas, né? A gente teve aí a Harvard Business Review, ela publicou um estudo que chama de AI Advantage, tá em inglês o estudo, mas ele quer dizer, né, qual que é a vantagem da inteligência emocional. E só para a gente fechar aqui, eu quero deixar uma mensagem para você, que é empresário, empreendedor ou até um profissional, um colaborador de uma empresa, para que você entenda que esse assunto ele não pode mais ser ignorado, né? Porque quando a empresa constrói uma cultura onde a inteligência emocional é explorada, né? É influenciada. O que acontece? Isso vai desenvolvendo grandes relações interpessoais entre os colaboradores, e esses colaboradores, ao perceber esse ambiente onde eles estão sendo estimulados a desenvolverem o teu quociente emocional, eles começam a ter uma postura de mais engajamento, eles começam a se relacionar melhores com os clientes, com os fornecedores, com todos os stakeholders, né? E isso acaba gerando realmente grandes resultados e todos ali
se comprometem de uma forma muito mais efetiva com o grande propósito da organização e com a visão, com a missão dessa organização. Então, realmente, esse assunto dentro das organizações tem trazido grandes benefícios, grandes avanços e tem potencializado muito o resultado das empresas, das equipes, das lideranças e dos profissionais em si, tá bom? Então, para a gente fechar, o que é mais importante, Carol? É o QI ou é o QE? E eu digo para você, Ronaldo, meu amigo, é o QE, sem sombra de dúvidas. Trabalhe, invista no seu QE, né? Desenvolva o seu quociente emocional, porque certamente, tendo um bom gerenciamento da sua inteligência emocional, você vai estar apto, sim, a potencializar muito mais os teus resultados na tua vida profissional e na tua vida pessoal também, tá ok? Carol, muito bom. Parabéns aí pelo tema que você trouxe hoje. Legal, muito bom. Obrigada a você. É uma honra para mim sempre estar aqui com a Ágil, né? Legal, bacana. Olha, eu estava aqui acompanhando, né, nos bastidores aqui, eu saí aqui da transmissão, mas não só eu, como a diretora de marketing, a equipe aqui de produção da escola, a gente estava acompanhando e a gente estava fazendo comentários aqui, né? Não tem como, porque é um tema bastante... É um tema relevante, claro, mas assim, ouvindo de uma especialista como você, muitas respostas adicionais, né? Mesmo nós, que já temos uma certa experiência aí no mercado de trabalho e tal, é aprendizado puro. A gente estava aqui refletindo e discutindo, e é um tema muito legal. Eu tenho certeza que todos gostaram bastante. Realmente você está de parabéns, viu? Obrigada, gente. Ó, se ficou alguma dúvida, né? Se quiserem aí depois entender melhor sobre esse assunto, podem sim me procurar, podem me procurar através da Ágil, né? Que a gente está sempre em contato aqui com o Ronaldo, com a Priscila. Podem me procurar também nos meus perfis, na minha rede, Carol Mira DH. E eu estou disponível realmente a contribuir com vocês para que vocês potencializem esse quociente emocional. Aí, tá bom? Muito bom. Ô, Carol, teve uma pergunta, né? Se você quiser responder aqui ou se você quiser responder depois, eu não sei se está ligado diretamente ao tema, nós compartilhamos, né, a sala de vídeo com alguns grupos aí de contatos. E um deles é o Connect Business. E o Fábio Menezes, lá do Connect Business, eu não sei se você chegou a observar aí, ele perguntou se é possível dar significado para todo o acontecimento. Eu achei até uma pergunta, logicamente, subjetiva um pouco, né? Eu interpretei de uma forma, eu não sei se... assim, fica com essa pergunta, depois entra lá nos comentários, por gentileza, eu acho que é melhor. Aí você coloca a tua visão disso, pode ser? Pode deixar que eu vou entrar lá sim, aí eu vou conversar um pouquinho com ele e dar o meu ponto de vista, tá bom? E até entender um pouco melhor essa pergunta para a gente poder trazer mais clareza na resposta. Legal, eu até gostaria também de complementar, adorei esse tema aí, né, daria para a gente falar mais 1 hora aí sobre ele, a nossa live semanal ágil aqui com a Carol Mira, nesse formato de bate-papo, mas foi até bom que realmente, né, eu não estive aqui, porque, poxa, a gente, muito conteúdo rico aí, relevante, e eu achei interessante que teve aí alguns comentários, inclusive eu gostaria de fazer aí uma complementação, né, acho que teve aí uma participante aí que acabou colocando, né, a questão dos líderes que perdem bons profissionais, no caso, pela questão do QE. E eu gostaria de colocar, acho que é interessante a gente colocar também a situação oposta, porque bons profissionais, né, ótimos profissionais, e eu já vi isso acontecer, inclusive em equipe que eu passei, também acabam perdendo a oportunidade de trabalhar com bons, ótimos líderes, no caso, pela questão do QE. Então, o QE aí, o quociente emocional, ele pode sim afetar os dois lados, né? Ele pode afetar, entre aspas, o profissional, o prestador, o colaborador, o funcionário, como também pode afetar, sim, e trazer prejuízos ao empresário, ao líder em geral. Não é isso, Carol? Porque... Não, com certeza, porque assim, Ronaldo, quando a gente fala de relacionamento, que hoje é o que a gente precisa para crescer profissionalmente, a gente precisa estar em equipe, né? Eu digo, pessoas precisam de pessoas. E para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas, a gente precisa ter o que desenvolvido?
A gente precisa desse consciente emocional forte, porque eu preciso ter um entendimento de como eu funciono, preciso ter a empatia desenvolvida, né? Então, além de como eu funciono, que eu digo que é o autocontrole, o autodomínio, a autoconsciência precisa, eu preciso entender também do outro, porque quando eu olho para o outro como um indivíduo também emocional, consigo perceber essas emoções no outro, eu consigo determinar a forma de eu me comunicar, de eu agir com ele. Né? Então, Perfeito. veja, não é um acaso que você se dá bem com as pessoas, não é um acaso. Né? Tem um porquê. E hoje, os profissionais precisam entender que eles têm técnica, eles têm ferramenta para potencializar isso. E por que não usar? Você viu que eu comentei? A gente passa a nossa vida toda na escola, no colégio, na faculdade, para desenvolver os 20%, que é o QI. Né? E a gente não vai usar técnicas para potencializar os 80% que estão aí impactando diretamente os nossos resultados. Então, assim, não tem justificativa para dizer não vou buscar autoconhecimento, não vou desenvolver a minha inteligência emocional. Hoje, a inteligência emocional é condição sine qua non para o teu sucesso, tá? Cada vez mais as empresas, né, estão preocupadas em conhecer esse QE aí, no caso, seja do potencial novo profissional, né, funcionário, não importa. Então, cada vez mais as empresas estão preocupadas em trabalhar esses 80% que você falou bem aí. Porque realmente faz muito sentido, né? A vida toda a gente passa trabalhando os 20% e nunca foi tão pensado, assim, nunca se levou tanta preocupação em relação aos 80% como agora. E também chamou bastante atenção quando você falou... Pode ficar à vontade, Carol. Posso fazer um adendo? Nós estamos na era do conhecimento, né? Então, assim, as máquinas, elas estão dominando toda a parte técnica. As máquinas estão dominando toda essa questão da inteligência artificial, está tomando conta do nosso mercado. E como que a gente vai se diferenciar? A gente vai se diferenciar nessas habilidades humanas. E aí a gente já teve até aqui uma live, né, Ronaldo, ou dica sobre soft skill, onde a gente falou dessas habilidades comportamentais, e todas as soft skills, elas pedem o quê? Elas partem da onde? Elas partem do seu quê? Elas partem do seu hemisfério direito, tá? É do emocional. Aí. Você viu que eu coloquei no direito aqui, né? Você viu que eu tô afiado. É que eu tô um pouco perdida aqui, porque como eu tô olhando aqui pra câmera... No vídeo talvez tenha aparecido o contrário, mas eu coloquei do lado direito. Carol, muito bom. É isso aí. Legal. E eu achei também bem interessante, né, o que você falou da parte das decisões, porque a gente acaba vendo bastante isso no dia a dia, e não importa, tá, se você é líder, se você é o colaborador, o prestador, não importa, em geral. A questão das decisões, quando as decisões elas vão em uma direção diferente dos meus valores ou do que eu quero, né, isso acaba gerando realmente esse sentimento, entre aspas, ruim, uma emoção negativa, como você falou muito bem, e isso realmente prejudica muito. E é uma mistura, porque realmente é a falta da empatia, nesse caso, para entender o porquê que teve que ser tomada aquela decisão daquela forma. E realmente, muito profissional acaba perdendo aí trabalho, emprego, oportunidade, como muito empresário acaba perdendo uma equipe boa, ou resultado, ou seja, esse tema aí é um tema bastante abrangente. Eu quero falar aqui, ó, a Silene Pessoa, o Fábio Menezes e a Dani San mandaram aí palminhas, parabéns aí para você, falaram que tá show, entre outras pessoas que acompanharam, tá? Nessas salas adicionais que nós abrimos por aqui. Pessoal, então é isso aí, olha só, estamos aqui hoje, né, encerrando o nosso painel Live Semanal Ágil, hashtag a 13ª Live Semanal Ágil. Eu fico muito feliz aí, a cada semana um facilitador, né, convidado, um professor aí especialista nas suas áreas. Hoje a Carolina Mira, Carol Mira, né, especialista aí na parte de desenvolvimento de competências aqui na Ágil, mas como ela mesma explicou, ela é consultora aí, especialista, analista de perfil, Master Coach, né, bastante as competências aí bem completas. Então, gostaria aqui, o tema de hoje, inclusive, né, QI ou QE, o que é mais importante, e se você chegou só agora,
eu te convido para assistir, então, esse vídeo e obter a sua resposta, tá legal? Carol, agradecemos, né? A Ágil agradece aí a sua participação, a sua atenção com o público da escola, com o seu público também que está acompanhando. Agradecemos aí mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Sempre podem contar comigo, vocês sabem disso. Legal, bacana. Pessoal, então estamos encerrando aqui mais um painel live semanal ágil com a facilitadora ágil Carol Mira. Até a próxima. Sintam-se abraçados.